O Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública está chegando. Durante os dias 11 e 12 de maio, Brasília será palco dos principais debates acerca da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei número 14.133. Um dos temas que serão tratados no evento é a inovação e os contratos administrativos. Palestra da advogada e consultora em licitações e contratos, Gabriela Pécio, que também é mestre em gestão de políticas públicas e atualmente está na vice-presidência do Instituto Nacional da Contratação Pública, o INCP. Primeiramente, professora, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui. É um prazer ouvir você falar. Eu sei que muita gente tem curiosidade por esse tema, porque tem despertado o mesmo interesse das pessoas. E eu queria começar logo aí falando sobre o artigo 11, né, da nova lei, que lá está expressamente escrito que o processo licitatório, entre tantos objetivos, tem a finalidade de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E diz mais, a alta administração do órgão é responsável pela governança das contratações. Para a gente começar essa conversa, assim, existem muitas mudanças em relação a isso, existe diferença entre os contratos da 8.666 com a número 14.133, professora. Muito obrigada de novo pela entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez, né, sobre esse tema que é, para mim, um tema tão caro, né? Para todos nós, né, contratos administrativos, afinal de contas, são os objetivos, né, de um processo licitatório, um objetivo de um processo de contratação é chegar no contrato e o contrato ser bem executado, ser bem gerenciado, chegar nos resultados que nós esperávamos. E, claro, essa pergunta, né, essa dúvida, a primeira dúvida que nós tivemos quando essa lei veio a público, quando ela foi, né, chegou ao nosso conhecimento aí de uma forma súbita, né, porém tivemos todos que nos organizar, né, e começar a estudar essa lei de uma forma também bem específica, né, para estarmos aqui tratando desses assuntos de maneira mais pontual. Então, essa dúvida é uma dúvida que todos têm. Se o contrato da Lei 14.133 é um novo contrato administrativo, né? Se há muitas diferenças em relação ao que nós já conhecíamos dos contratos da 8.666. E é interessante, eu sempre gosto de trazer essa visão, né? Depende do ponto de vista, essa resposta pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Nós podemos responder que não é um novo contrato administrativo, porque se nós avaliarmos o contrato administrativo pensando nas prerrogativas, né, na supremacia do interesse público sobre o privado, na possibilidade que a administração pública tem de instabilizar o vínculo para melhor atender, né, ao interesse envolvido, isso não mudou, né? Diferentemente do que aconteceu com a lei das estatais, a Lei 13.303, que reduziu claramente as prerrogativas, que trouxe o contrato administrativo mais no nível do contrato privado, né? A Lei 14.133 não fez isso, nem se esperava que ela assim fizesse. Então, se olharmos sob esse enfoque, nós diremos não há um novo contrato administrativo. Porém, na medida em que nós avançamos no estudo dessa lei, avançamos no estudo dos dispositivos que tratam dos contratos administrativos, nós percebemos uma série de mudanças. Então, hoje nós podemos dizer que no dia a dia dos contratos administrativos, no dia a dia do agente público que trata dos contratos administrativos, do parecerista que vai dar apoio, dar suporte aos agentes que trabalham, que atuam com contratos administrativos, dos advogados, dos assessores, né, de empresas privadas que vão tratar com contratos públicos celebrados por essas empresas, mudou muita coisa. Né? Então, é realmente um novo universo, né? E um dos pontos que a gente costuma levantar do ponto de vista operacional, já desde logo, é a questão dos prazos, né? Os prazos dos contratos a partir da vigência plena, né? Ou aqueles contratos que estiverem já sob a égide da 14.133 vão ser contratos de longo prazo, de longuíssimo prazo. Na 8.666 nós tínhamos contratos com prazos curtos, com a possibilidade de algumas situações serem, né, objeto de
prazos maiores, prazos de vigência maiores. Então, o impacto desses novos prazos de vigência, que são prazos longos, qual será esse impacto, né? No interesse público, no resultado desse contrato, no dia a dia de quem monta um processo de contratação, né? Durante a vigência desse contrato, que situações vão sobrevir, né? E de que maneira elas vão impactar nesse contrato para que ambas as partes possam chegar a um resultado útil, porque a gente faz contrato, né, pensando e celebramos contratos pensando que ambas as partes devem restar satisfeitas ao final. Então, um contrato de longo prazo, né, já estamos pensando, falando, ouvimos falar, né, na aplicação da teoria dos contratos incompletos ou dos contratos abertos, que é muito debatida no âmbito dos contratos e concessões, como ela vai respingar nos novos contratos da administração pública. Então, nossa, nós podemos citar uma série de situações aqui que vão trazer concretamente reflexos, novos reflexos, né, nos contratos da administração pública. Se eu continuar falando aqui, a gente vai entrar no tema da palestra, então vamos parar por aqui, né? Por enquanto é isso. Esse tema, contratos inovadores, só para as pessoas entenderem, como que isso vai se expressar com a nova lei? Como é possível garantir, então, contratos inovadores? Então, né, a gente precisa primeiro deixar claro que a gente não está falando aqui de compras públicas inovadoras, né? O nosso tema, o nosso tópico é as inovações, né? Não no sentido de inovação técnica, de inovação das compras públicas, mas o que nós vamos tratar, o que nós vamos abordar especificamente as inovações no sentido de novidades, de mudanças, de impactos importantes que essa nova lei vai trazer para dentro do mundo dos contratos administrativos. Então, quando a gente fala num contrato ou inovações em contrato, né, a gente está pensando, está contextualizando esse novo contrato administrativo dentro de novas regras trazidas pela 14.133. Então, no exemplo que eu citei a respeito dos contratos de longo prazo, de que maneira esse tipo de contrato deverá ser celebrado, como deverá ser realizado o seu planejamento, de que forma eles impactam dentro da gestão de riscos ou da análise de riscos que será feita necessariamente pela administração pública e pelo fornecedor, de que maneira esse contrato será conduzido, considerando que essa nova lei ela tem um olhar mais do particular como sendo um parceiro da administração. Então, nós temos aí muito forte a questão da consensualidade, do respeito, da boa-fé, da segurança jurídica. Então, são todas essas questões que, entre outras questões também de cunho mais técnico, acabam nos possibilitando afirmar que é um contrato administrativo novo, né, que essas inovações, de fato, vão produzir um impacto significativo na vida de quem atua com contratos administrativos. Né? Eu acho que quando a gente fala de um contrato inovador, né, como você usou essa expressão, na verdade é um novo contrato. É uma nova forma de fazer contratos, é uma nova forma de conduzir a relação contratual, isso tudo dentro do bojo dessa nova lei. Perfeito, professora. Foi importante você esclarecer isso, justamente se trata de um novo contrato, são inovações nesse sentido. Tem muita coisa aí que a administração pública em geral, os gestores, enfim, servidores, vão sentir esses impactos, né? Vão sentir mesmo algumas diferenças. E como você falou no começo, essas diferenças ainda estão incipientes, né? A gente vai ter aí mesmo de fato a obrigatoriedade a partir do dia 1º de abril. Tem muito o que se preparar, né, professora? Tem muito o que experimentar e viver, né? Quais são esses aspectos todos? Então, né, nós estamos ainda num momento muito inicial, né? Se alguém teve a ilusão de que esses 2 anos seriam, né, de alguma forma suficientes para que nós pudéssemos compreender essa lei, nós estamos falando aqui de contratos, mas eu não posso compreender apenas a parte de contratos, eu preciso entender essa lei de uma forma sistêmica,
Na medida em que nós avançamos no estudo dela, nós percebemos que existem dispositivos extremamente conectados, não é? Então, eu preciso considerar na interpretação de uma determinada regra a norma que está lá num dispositivo que, de repente, não tem a ver com o contrato propriamente dito, mas tem a ver com a fase preparatória daquele processo de contratação, tem a ver com a governança que veio tão forte nessa lei, né, lá no artigo 11, parágrafo o único que você mesmo citou, né, no início dessa fala, né, o artigo 11 traz os princípios, os objetivos do processo licitatório e também coloca ali a governança como responsável pelo alcance desses objetivos, fomentando, criando um ambiente propício a isso, né? Então, não temos, né, não devemos ter essa pretensão de esgotar, né, os estudos, obviamente, nesse período ou em um período curto. É uma lei que tem quase 200 artigos, acho que são 193 artigos, e quantos anos ficamos estudando a 8666, né, e a 10520 também, e já não sabíamos tudo sobre elas, né, tantos anos de estudo, e agora nós temos uma nova lei com tanta coisa nova que precisa ser estudada. Então, nós vamos amadurecendo, né, nós, intérpretes, né, os aplicadores também, na medida em que nós vamos amadurecendo, né, vamos estreitando a nossa relação com essa lei nova, é que nós vamos nos sentindo mais confortáveis para externar posicionamentos, muitas vezes até mais arrojados, né, que reflitam um pouco mais essa busca por uma ruptura, né, por fazer algo diferente do que nós fazíamos na 8666, na vigência da 8666 e da 10520, para obtermos melhores resultados. Então, com certeza, são momentos ainda de muita reflexão, o estudo é continuado e muito importante para todos os que atuam na área é a participação nesses eventos altamente qualificados, né, que trazem aí um corpo de palestrantes que notadamente estuda o assunto de forma bastante dedicada, que tem experiência prática, isso atrai participantes extremamente qualificados que podem contribuir com o debate, né, que a ideia não é só capacitar ou atualizar, mas também nesses eventos nós conseguimos, de repente, trazer questões, levantar novas questões e encontrar novas respostas, e aí evoluir com o estudo do tema. Então, sempre foi importante a capacitação, a atualização, e agora, claro, né, com essa nova lei, ainda mais.